Vamos lá. Bom dia, graça, paz e bem da parte do Senhor Jesus Cristo. Mais um dia, mais um encontro, mais uma experiência e mais uma possibilidade de nós todos juntos e juntas mergulharmos nos textos sagrados, na verdade mergulhar na palavra e observar o que tem de sagrado para o nosso aprendizado, para a nossa espiritualidade. A palavra pela palavra é vazia. A Bíblia, o livro, né, aberto ou fechado lá na mesinha da sua casa, é só mais um livro. Mas o que acontece é quando nós nos debruçamos a compreender cada uma dessas palavras, cada um desses textos, dessas histórias, nós temos a possibilidade de sermos marcados por uma experiência transcendental, que é a revelação de Deus para nós. E esse movimento é um movimento também sagrado, de muita entrega e um exercício de muito cuidado nesse processo de manipular a palavra, né? Porque a gente tem essa habilidade também. E se a gente tiver com o coração mal intencionado, a gente pega esse texto bíblico, falando que ele é sagrado, e fala um monte de bobagem em nome dele. Por isso é muito perigoso. Então nós nos debruçamos de maneira muito sagrada e cuidadosa a compreender de fato o que Deus tem revelado para nós e quais são as suas intencionalidades, o que vem do seu coração de fato. E esse exercício parte também de uma estratégia que eu considero eficaz. Primeiro, compreender qual é o caráter de Deus. Deus não é um mau caráter. Então a palavra de Deus vai nos revelar algo que é de um bom caráter, de um Deus que tem um bom caráter. E esse bom caráter de Deus vai trazer para nós a possibilidade de também sermos a imagem e semelhança desse caráter divino. Amém? Eu quero te convidar a abrir nos Evangelhos, Mateus capítulo 8, versículo 23. Vou ler alguns versículos de um trecho da história de Jesus com os discípulos. E dois momentos que eu considero importantes, impactantes nessa história, e é sobre esses dois textos, ou esses dois momentos que eu quero falar com vocês. Mateus 8, 23, vamos ler até o 32. Enquanto você procura, eu cumprimento você que nos acompanha pelas redes sociais. Seja muito bem-vindo e bem-vinda. Esse é um tempo que nós, como eu disse, consideramos como um tempo sagrado de aprendizado, e nós oramos para que o Senhor nos visite, nos ensine, e que esse ensinamento também acolha o seu coração, e que você possa compartilhar com seus amigos e familiares essa mensagem, porque não é só para a gente, não é só para você, é para todos e todas. A palavra de Deus é viva, e quando você compartilha, você faz esse exercício, né, de levar a mensagem a outros corações. Encontraram? Mateus 8, 23 diz assim: entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, Senhor, salva-nos, vamos morrer. E ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu o vento e o mar, e fez-se completa bonança. Versículo 26. Quando ele chegou do outro lado do mar da Galileia, a região dos Gadarenos, foram ao seu encontro dois endemoniados, que vinham dos sepulcros. Eles eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Então eles gritaram, os endemoniados: o que queres conosco, filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do devido tempo? A certa distância deles estavam pastando uma grande manada de porcos. Os demônios imploraram para Jesus: se
nos expulsas, manda-nos entrar naquela manada de porcos. Ele lhes disse: vão. E eles saíram e entraram nos porcos, e toda a manada atirou-se a precipício abaixo, em direção ao mar, e morreram afogados. Até aí. Oremos. Querido Deus, nós te louvamos, te agradecemos pela oportunidade destes bons encontros. Que estes encontros, recheados de amor, de afeto, de carinho, de cuidado um para com o outro, seja marcado também com um aprendizado. Nós queremos ouvir a voz dos céus, a voz que sopra aos nossos corações, esse sopro divino da Ruá, libertador, que abre a nossa consciência e nos dá discernimento da realidade. Ajuda-nos, fortalece-nos, nos direciona, nos encoraja. Esse é o nosso pedido com profundo agradecimento. Em nome de Jesus. Amém. Bom, Jesus vai em direção ao barco, os discípulos caminham juntamente com ele, e aí nesse cenário aqui eu me identifico um pouquinho com Jesus, né? Provavelmente ele estava com uma cara de sono, cansado, rouco, porque vinha pregando, né, em diversas províncias, estava pregando em vários lugares, e aí Jesus fala: não, vamos para o barco, preparem um barco, porque a gente vai para o outro lado do mar de Genezaré, do lago de Genezaré, ou mar da Galileia, como era mais conhecido. Vamos para o outro lado. E aí os discípulos começam a organizar o barco, todo mundo entra lá. Obviamente, como vocês sabem, os discípulos já eram marinheiros, né? Já eram conhecedores daquele lago. E Jesus, como qualquer ser humano normal, vai para o fundo do barco, prepara um cafofinho ali e vai tentar descansar, porque está cansado. Esse cenário já é bem complexo para muita gente, porque a gente já tem dificuldade de entender que Jesus é Deus. Que dirá compreender que, da mesma maneira que ele é Deus, 100% Deus, ele é 100% homem. Então, ali já tem só um cenário como esse, a gente já tem um paradigma aí muito complexo para o nosso entendimento. Jesus, sendo 100% Deus, no barco 100% homem, cansado. E vai dormir, vai descansar. Mas o que acontece, como todos já sabem, essa história é muito conhecida, começa a ocorrer uma grande tempestade, é o que nós lemos, uma tempestade violenta, e os discípulos começaram a ficar desesperados com a situação. Porque é importante relembrá-los que eles conheciam daquele mar, eles eram pescadores, eles pescavam naquele mar da Galileia, ou no lago de Genezaré. Esse lago ele é grandioso, ele tem cerca de 7 quilômetros de extensão. E nesse lago eles produziam todo o exercício do seu trabalho. Aquelas províncias, aquelas regiões eram datadas por aquele exercício de trabalho. Os trabalhadores da época estavam na orla daquele lago, pescando e fazendo comércio. Então eles conheciam disso, eles sabiam que aquele fenômeno, aquela tempestade que estava acontecendo, não era normal. Não era comum uma tempestade com vento a ponto de fazer com que o barco pudesse até tombar. E aí eles ficam desesperados, porque foge do controle. E dentro desse desespero eles correm para o barco, porque a melhor coisa que a gente tem para fazer quando a gente está desesperado é correr para Jesus. E eles correm para Jesus e acordam Jesus, que devia estar num sono profundo, né? Porque quem está cansado consegue, quando dorme, dorme mesmo, né? Então imagina o mar como estava, agitado, o barco balançando daquele jeito e Jesus num sono profundo. Então não deve ter só gritado, né, para Jesus, ele deve ter chacoalhado: ô Jesus, acorda aí.
Acorda aí, senão não está vendo que a gente vai morrer? E Jesus, quando acorda com aquela cara de sono, olha para os discípulos e fala assim, repreende, né? Vamos ler lá a repreensão de Jesus. Eles vêm clamando, salva-nos, salva-nos, nós vamos morrer. E ele pergunta, por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Pô, é constrangedor isso, porque tomar uma bronca de Jesus, e ele direciona o problema, né? Porque ele poderia falar assim, por que vocês estão com tanto medo, seus pescador meia boca? Vocês não entendem de mar não sabem controlar um barco? Mas Jesus também, que sabe todas as coisas, sabia, né, que aquele cenário estava fora do controle da capacidade profissional que eles tinham. Entende? Então até a maneira como ele repreende é didática. Porque ele diz, por que é que vocês estão com tanto medo, homens de pequena capacidade profissional, é isso que ele fala? Seus pescadores fracos? Não, ele fala da fé daqueles homens. E a fé é essa grande... esse grande instrumento, né, que Deus quer desenvolver nos nossos corações. Esse dispositivo que Deus de fato quer fortalecer em nossos corações. Porque a gente é muito habilidoso. E eu boto muita fé aqui, conhecendo cada um de vocês, que vocês são bons no que fazem. Mas ser bom no que faz, às vezes não é suficiente. Ser um baita profissional, tem horas que não é suficiente. Tem hora que a tempestade, ela chega, ela dá uma chacoalhada na gente, que eu falo, poxa, eu estou fazendo tudo certinho. Estou todo organizado. E de repente vem esse turbilhão aqui, dá esse chacoalhão, não vou aguentar. Que agora está fora do meu controle. Então, iniciar essa conversa de hoje é iniciar nesse ponto aqui de repreensão de Deus, né? Por que vocês estão com tanto medo? Homens de pequena fé, né? Discípulos, homens e mulheres, né? Todas e todes. Por que vocês estão com tanto medo? Qual é o temor que está nos vossos corações? O que vocês estão sentindo aí dentro? E o que faz vocês tremerem a ponto de não acessar o dispositivo da fé? E como eu iniciei aqui na nossa conversa, a fé, em uma síntese que eu gosto muito de trazer, a fé é confiança. E confiar no caráter de Deus. Essa pregação, esse trecho bíblico foi a minha primeira pregação na Rede 80. Quando a gente se reuniu pela primeira vez, eu escolhi esse texto aqui para falar. Porque eu me via nesse lugar com os discípulos. Um Jesus chegando diante de mim, de nós, né? Porque eu não estava sozinho. E dizendo assim, prepare o barco, que a gente vai para o outro lado. Não sabia o que ia fazer do outro lado, nem sabia onde era esse outro lado. Eu só sabia que eu tinha que preparar o barco. E ir para o outro lado era o comprometimento de Jesus. A gente vai atravessar esse mar. Que era o que ele estava se comprometendo com os discípulos. Preparem o barco, a gente vai para o outro lado. E aí mora o exercício da nossa confiança, porque Deus falou que a gente vai para o outro lado. E Ele é fiel e justo a cumprir aquilo que Ele falou. Se Deus prometeu, Ele é fiel e justo para fazer valer aquilo que Ele nos falou, nos comunicou.
E os discípulos estão agora em xeque nessa repreensão, exatamente nesse ponto, porque é Jesus falando: eu não disse para vocês que a gente ia atravessar o mar? Olha quantos sinais e maravilhas vocês viram, coisas muito mais extraordinárias do que uma grande tempestade. Mas era uma forma também didática de mostrar que Deus atua também nos fenômenos da natureza. E que Ele tem poder, ou exerce o seu poder e a sua glória também sobre esses fenômenos. Na primeira quinzena do mês passado, eu tive uma reunião com a Marina Silva. E ela dizia que a gente está chegando a gente chegou no ponto de não retorno das nossas florestas. E ela falou: tem certeza? Não tem uma brechinha, não tem um ponto assim que os cientistas observam que eu possa me ancorar e ter esperança de restituir a devastação da nossa Amazônia? Tem algum ponto que eu possa ancorar minha fé na oportunidade de fazer com que as nossas florestas ainda se mantenham de pé? E um dos cientistas trouxe uma ferramenta muito específica e falou assim: olha, isso aqui só se acontecer isso aqui. E era uma coisa muito complexa que eu não vou conseguir explicar para vocês, mas eu posso trazer depois um material, um estudo sobre isso. E ela falou, e ela aliviada falou: então é nisso que eu vou me ancorar. É nesse lugar que eu vou me ancorar e depositar minha fé para continuar essa luta, na possibilidade da gente mudar esse cenário. E eu penso que Jesus está nos ensinando dessa maneira na história. Primeiro dizendo, em alto e bom som: confia no Senhor. Confiar em Deus não é da mesma forma que nós depositamos a nossa confiança, por exemplo, no seu dinheiro que você põe no banco e está seguro. Naquela amizade profissional que você apertou a mão e falou: aqui a gente vai longe. Confiar no caráter de Deus nos dá a possibilidade de uma segurança em absoluto. E talvez seja um desafio para nós, assim como estava sendo para os discípulos, ter uma fé tamanha para fazer valer essa confiança no caráter de Deus. Para até quando você estiver naquele tempo em que a tempestade está avassaladora, você ainda recorrer a esse dispositivo da fé, que é: olha, Senhor, eu continuo confiando em Ti. E eu sei que o Senhor é o meu resgatador. Eu já vi muitas pregações e já fiz também algumas pregações, eu mesmo já falei isso, que os discípulos foram atrapalhar, né, incomodaram Jesus. E de fato incomodaram, ele estava dormindo, né? Mas tem hora, meus irmãos, que não tem outra coisa a fazer senão incomodar o mestre. É melhor você incomodar Jesus, chacoalhar Jesus, dar um chacoalhão e falar: socorro, do que você ficar pedindo socorro aí para pessoas que não vão ou que não têm capacidade de te socorrer. Eu não estou dizendo que você não deve pedir ajuda, por favor, não é isso. Na verdade, eu tenho encorajado a nossa comunidade a ser uma comunidade que pede ajuda, que pede socorro, porque, primeiro, nós somos uma comunidade engajada no cuidado. Então você pode, dentro dessa esfera de afeto, recorrer a seus irmãos aqui que oram, né, e que erguem as mãos, né, e não medem esforços para que a gente esteja bem. Segundo ponto é no âmbito profissional, né? Tem coisas que nós precisamos recorrer a um profissional para cuidar da gente. Seja cuidar do nosso emocional, seja cuidar do nosso corpo, né, da nossa saúde. Então, essas coisas elas são inegociáveis, você precisa recorrer, é importante que você peça ajuda.
Mas nunca fique tímido em pedir ajuda ao sagrado, a Deus, ao eterno. Nunca se sinta tímida em recorrer à ajuda ao nosso mestre, ao nosso Senhor, porque Ele está de braços abertos, pronto para nos receber. Então essa confiança para nós ela é muito importante. Mesmo porque que na hora que o barco chacoalha e que o cenário está pronto, como eu ali do lado da Fernanda, pronto para a Loreninha chegar, tudo certinho, todos os equipamentos, os profissionais, vai chegar. Mas eu tive que fazer mais uma ligação, dizendo assim: Senhor, confio em Ti, nos ajuda, independente do quadro, de como essa criança vem, que o meu coração esteja acolhido aos Seus braços para ela receber tudo que ela necessita. Entende a dinâmica da nossa fé e da nossa relação com o sagrado e como isso pode ser extraordinário para a nossa jornada no aspecto do desenvolvimento até mesmo da nossa própria saúde emocional? Confiar em Deus. Mas ok, Jesus acalma a tempestade e cumpre com a sua palavra. Vamos para o outro lado do mar. Passaram o mar e chegaram do outro lado. Mas ao chegar do outro lado, nós lemos que havia a região dos Gadarenos. E aí Jesus foi recepcionado por 2 homens endemoniados. E a fama desses endemoniados não era boa. As pessoas mudavam de caminho, elas não faziam aquele trajeto. E aí, considerando que o lago é grande, por que Jesus foi estacionar logo nessa quebrada aí? Entende? Passou o lago, já foi o maior perrengue. Aí estacionou, desceu. E aí a cena é o quê? Violência. Homens tomados pelo inferno. Isso mostra para nós como Deus traça os seus caminhos, como Ele desenvolve os seus planos e leva a cada um de nós a compreender que a missão de Deus é pelas beiradas, pelas periferias, pelas quebradas violentas, pelas existências negadas. Especialmente agora nesse texto de 2 homens, que não é comum na Bíblia Sagrada a gente encontrar referências a homens sem nome. Isso acontece na Bíblia muito por ser um livro escrito numa sociedade patriarcal com as mulheres. As mulheres não tinham nome. As mulheres não foram nomeadas nos textos bíblicos por conta do patriarcado, de uma sociedade pautada pela figura masculina. Mas aqui, do outro lado do mar, Jesus se depara com 2 homens, eles não têm nome. Na verdade, o sobrenome deles é homens endemoniados. E esses 2 homens endemoniados percebem a presença de Jesus. Porque é óbvio também, né? O sagrado chegou no meio dos infernos. E certamente pelo teor da discussão aqui, dos demônios, eles já sabiam que Jesus estava atuando no universo. Ou melhor, Jesus estava atuando na história. No universo ele sempre atuou. Mas ele estava na história. E esses demônios começaram a se debater e eles ficaram preocupados e deram gritos, né, dizendo: "Que queres conosco, Filho de Deus?" Ora, ora.
A gente cheio de dificuldade para reconhecer quem é Jesus, né? A gente com dificuldade de reconhecer que Jesus é Deus, mas os demônios sabem quem é Jesus. E o nomeiam, dizendo: olha, é o Filho de Deus que está aqui. O que queres conosco? Está vindo aqui para nos incomodar antes da hora? Ou seja, eles já sabiam da sua própria condenação. Assim, já sabiam que tinha dado ruim para eles. Porque Jesus estava atuando na história. E eles dizem: vieste aqui para nos atormentar antes do devido tempo? E esses demônios fazem uma súplica a Jesus, pedindo para que eles saiam em direção a uma manada de porcos que tinha próximo, pastando, e mais um movimento vou abrir um parênteses aqui que vale a gente pensar. Os demônios reconhecem e falam, né? Aí depois eles continuam falando, eles falam: olha, deixa a gente ir para lá, para aquela manada de porcos. E aí o que Jesus faz? O que Jesus responde? Como que está aí na sua Bíblia? Como? Vão? Tem alguém algum texto diferente? Então Jesus não é essa pessoa que gosta de conversar com o demônio, né? Ele é bem direto. E tem uma galera que insiste em conversar com o demônio, né? De colocar o microfone na boca, dar audiência para demônio. Tem gente que vota em demônio. Tem gente que fica levantando bandeira para salvar demônio condenado. Tem gente que faz um monte de porcaria sem vergonha na cara. Querendo dar razão para gente que está produzindo maldade, violência e destruição. Lá na nossa conferência em Brasília, alguém perguntou: como que a gente dialoga com gente violenta, maldosa e que está mal intencionada? Minha resposta: não tem diálogo com essa gente. Mesmo porque essas pessoas estão com seus ouvidos tapados. Não dá para conversar com gente que não quer ouvir, que está sempre na defensiva. Não dá para conversar com gente que não faz ponderação, que não faz análise de contexto. Não faz nada. E aí vai dialogar com o quê, gente? E aí eu estou abrindo isso e fazendo algumas exposições que elas são bem pesadas, né? Vocês sabem que esse teor, vocês até trouxeram à memória alguns personagens aí do nosso contexto. E aí você pode estar falando assim: nossa, Rafa, você está pegando pesado. Desculpa se eu peguei pesado com a maneira que eu pontuei. Não quis violentar ninguém com essa opinião, com essa forma de análise. Na verdade, o que eu estou querendo dizer para vocês, meus irmãos, que demônio não é aquele monstrengo de chifrinho e rabo, né, pontudo, que fica se debatendo e fazendo barulho e gargalhadas do mal. Entende? Porque a gente imagina o demônio que foi criado por Hollywood, né, dos filmes de terror. Demônio é uma existência que decidiu produzir maldade. Ou que, ao produzir maldade, se desfigurou da sua humanidade. Entende? Aquele que produz maldade desfigura a sua humanidade. Porque Deus fez a mim e a você e a todos nós, toda a humanidade, a sua imagem e semelhança. E ser a imagem e semelhança de Deus é ser a retratação do que Joel falou, a retratação do amor. Desse senso de cuidado, de comunidade, de relação, de afeto. O que está fora disso nos desfigura.
E aí o que Jesus faz naquele momento? Ele olha para aqueles dois homens desfigurados da sua existência, sem identidade, sem nome, porque a maldade fez isso, desfigurou aquelas pessoas. E aí o que Jesus fala para aqueles demônios que estavam se pronunciando? Quase nada. Fala, vão. Para que aquelas existências, aqueles dois homens, retomassem a sua dignidade. Ou seja, até para esses seres endemoninhados, Jesus dá uma segunda chance. Mas é uma questão assim, de se colocar à disposição, de reconfigurar a sua existência. E não é um exercício tão fácil, mas uma manifestação que eu, pelo menos na minha consciência, só considero como um milagre. Principalmente com pessoas que foram absolutamente desfiguradas pelo mal. Que produzem a maldade, não tem um pingo de pudor e de vergonha, de remorso. Entende? Complexo isso aí. Mas Jesus está atuando na história, resgatando vidas do laço, né, da morte, das violências. Jesus faz esse processo, né, de despertar os discípulos do medo e coloca-os no ambiente da coragem. Mas também encontra com existências que foram, de alguma forma, desfiguradas pela maldade e propõe resgate, propõe restauração. Está sempre com o coração disposto a libertar, sem muita conversa com a maldade. Você quer? Ok, vamos lá. E o que seria de nós, meus irmãos, se não houvesse segunda chance, né? Acho que eu já fiz essa pergunta para vocês. O que seria de nós se Deus não desse uma nova chance? Deus nos deu. E continua nos dando novas chances, né? Porque é plural essas chances que Deus nos dá. Cabe a nós aproveitar a possibilidade ou negar, virar as costas e permitir com que a nossa humanidade seja desfigurada. Um ponto importante a pensar é que existem também pessoas que estão presas pela maldade e elas encontraram na maldade um lugar de conforto, um lugar de proteção. Você mergulha de maneira tão intensa no mal que você, além de estar aprisionado a esse contexto, você ainda consegue se confortar nessa experiência. E confortável no ambiente da maldade, você argumenta com as ferramentas da maldade como fenômeno de proteção ou de autoproteção. Por exemplo, tem que armar todo mundo mesmo. Porque eu não quero ser roubado, não quero ser violentado. Então eu quero a sociedade tem que estar armada mesmo. Todo mundo tem que ter arma em punho, tem que ter arma na cintura, porque se vagabundo vier roubar, vão atirar. Olho por olho, dente por dente. Essa é uma forma de se pôr confortável a um instrumento da maldade. Então, um cristão nunca pode ser a favor de uma violência ou da produção da violência. Nunca pode se alegrar
diante a uma violência, diante à maldade. Porque nós somos o povo da vida, meus irmãos. Nós somos o povo da graça. A gente é o povo do amor, o povo da esperança, o povo do afeto e do cuidado, inclusive com o outro, né? Que a linguagem do outro é sempre aquele que é diferente de mim. E Deus faz esse jogo, né? Dentro das diferenças a gente vai se respeitando, se cuidando e se amando. Esse é o fenômeno da graça que nos envolve, que nos afeta. E a gente vai identificando na vida diversos eventos, né, que tentam impedir o nosso avanço de encontro à manifestação de Deus em nossas vidas. E Deus quer nos dar coragem para a gente olhar para esses avanços da maldade, como a tempestade, por exemplo, sendo um desses fenômenos, e nos encorajar e falar assim: não se dobre à maldade. Não faça acordos com a maldade. Não se permita ser atravessado por estas maldades e violências produzidas. Não seja um igual a esses agentes da maldade. Mas firme a sua fé na manifestação do meu caráter de amor, de graça e de misericórdia. Porque eu quero continuar atuando na história com você. Com vocês. E aí eu penso que é muito provável que esses textos não estejam tão interligados de maneira intencional. Porque é muito didático a maneira como Jesus encoraja os discípulos diante da maldade e como também ele encara a maldade fazendo um contraponto. Quase que falando, tá vendo a tempestade? Ela é assim, ó. E ela faz isso com as pessoas. E a gente tem que ter coragem de encarar essa maldade e encerrar esses ciclos. Que é o que Jesus faz para aqueles demônios. Eles dizem: deixa a gente ir para aquela manada. E a gente liberta esses dois homens. E Jesus fala: vai. E há a liberdade, a libertação. Esse é o fenômeno da igreja, que avança no mundo, encerrando ciclos de maldade, encerrando ciclos de violência, encerrando acordos com a maldade. E essa é a nossa maneira de atuar no mundo. E por que não dizer que é a nossa missão? A pergunta, né, que surge: qual é a missão de Deus? A missão de Deus é atuar no mundo como instrumentos ou como agentes que encerram ciclos de violência e de maldade. É dessa maneira que a gente vai atuar no mundo. Se a gente estiver com o coração encorajado e engajado. Porque não basta só ter coragem se não tiver ação, se não produzir, se não colocar um passo adiante, se não encerrar o ciclo sem muita conversa, porque com a maldade a gente não tem muita conversa. É como Jesus falou: vai. Agora eu queria que você pensasse quais são as forças que se levantaram
e que tem impedido você fazer o bem? Queria que você pensasse um pouco sobre isso. Quais são as forças que têm se levantado e que têm impedido a sua vida de fazer o bem? E aí você pode abrir isso aí para vários segmentos da sua vivência, né? Casa, família, relacionamento, filhos, compromissos, trabalho, finanças, ministério. Quais são esses agentes? Porque talvez a gente saia daqui, pelo menos discernindo o que está impedindo a gente de avançar. E com esse discernimento, assim como os discípulos viram a tempestade, a gente vai conseguir mapear assim, ó, isso daqui eu consigo organizar, isso eu consigo resolver. Isso aqui é muito para mim, então eu vou pedir aqui uma ajuda, eu vou chamar minha irmã aqui de oração para me fortalecer, vamos morar junto, né? Vou fazer um período aqui de santificação, de jejum. Não, isso aqui já é uma parada que eu tenho que chegar nela e vou conversar com ela, ou nele. A gente vai ter uma conversa séria. Vamos colocar essas cartas na mesa. Eu vou me encorajar, eu vou ligar para aquela pessoa. E a gente vai resolver, não vou ficar deixando essas coisas se espalharem assim, de qualquer jeito. Eu vou resolver isso. Vou resolver esse problema. Mas pode ser que tenha um grande aí que você emocionalmente fala, não, isso aqui não dá, isso aqui eu não estou conseguindo não. E aí você vai ter que correr lá no porão do barco e falar, Jesus, não dorme não. Não dorme não, porque a parada está pesadíssima. Me ajuda, me socorre. Pelo seu amor, me socorre. Mas não há nada melhor, meus irmãos, do que recorrer ao sagrado, que está disposto a nos ajudar. Não se desespere. Não se desespere. Para de ficar perdendo sono por causa de infernos. Pô, não durmo por conta desse inferno que estão fazendo na minha vida. Deus fala, eu vou te dar um bom descanso. Você vai começar a dormir em paz. Porque eu vou combater. Eu vou fazer esse bom combate. Eu estou contigo. Eu não te deixo, eu não te desamparo. Você não está sozinha. E mais, não estou só aqui como um agente de proteção, não. Eu te amo. Eu te amo, eu te quero. Eu quero estar do seu lado. Eu não sou um guarda que está ali te protegendo assim, do seu lado. Não, essa minha proteção é de afeto, é de amor. É porque eu quero preservar a beleza da sua existência. E quero que você, a partir dessa relação, seja um agente, junto comigo, que dissipa toda a maldade, todo o mal. Quais são as forças que impedem o seu avanço para o reino de Deus? Esse é um exercício para a gente aí, talvez para a semana, né? Alguns insights podem chegar para você agora, mas nada melhor do que a gente refletir durante a semana sobre essas questões, porque é em meio de tanta maldade que a gente vai buscar onde está o bem, onde está o que é bom, o que é belo, o que é produto da graça. Porque de fato Deus está abrindo caminhos para nós, porque Ele diz, eu sou o caminho. Abrindo o caminho para toda a gente. E abrindo o caminho para que Ele possa chegar. Chegar junto. Com toda a gente junta. E ensinando a gente. Porque Ele põe a mão na massa, né? Manda a tempestade ficar quietinha. Mas vamos lá. Desce do barco. Ó, tá vendo isso aqui? Vai ensinando. Vai mostrando pra gente, ó, age dessa forma. Coragem, meu irmão. Coragem, minha irmã. Ó, com a maldade não tem muita conversa não. É assim, ó. Aí você vai aprendendo. E você vai
se desenvolvendo, se empoeirando, né, do mestre. Que essa é a beleza da poesia, né, a poesia judaica, né, que o mestre vai andando e aí e o seu discípulo tão dedicado vai atrás, assim, que o mestre vai soltando poeira e o discípulo vai se empoeirando no aprendizado, na maneira como ele vai desenvolvendo a sua existência, a sua humanidade no mundo. Amém, meus irmãos. Que você possa sair daqui com essa compreensão de que quando tudo é inexplicável, saiba que Deus está correndo ao nosso favor. Quando a violência, a maldade começa a avançar de maneira inexorável, a atuação de Deus acontece, ainda que seja numa fagulha de esperança, como a nossa irmã, né, intercedeu pela floresta. Ainda que seja uma fagulha de esperança, é nela que a gente vai ancorar a nossa fé, crendo no caráter de Deus, que está sempre atuando no mundo e desenvolvendo ou trazendo para nós a possibilidade do milagre. Ele vem. Ele vem. E ele já chegou. Inclusive, chegou a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Tomados pela manifestação da Ruá, poder e a graça, sustento de Deus em nossas vidas, no avanço, que abre possibilidades sem precedentes, porque a gente conta com milagre. A gente conta com o extraordinário. E esse é um grande valor que nós temos quando caminhamos com esse mestre, esse bom mestre. Tudo que quer nos impedir de fazer o bem tem parte com a maldade. Mas ele vem para dissipar toda a maldade. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos abençoe. Queria orar com você. Orar nesse lugar em que nós fazemos a nossa súplica para que Deus nos traga o discernimento e a compreensão de onde é que estão os pontos frágeis, onde é que a nossa trajetória está de vida, quais são os riscos que corremos, quais são ou quais foram os acordos que fizemos com a maldade, com as falhas, os pontos falhos, que precisam agora ser revistos. E qual é o ponto que também a gente chegou, que a gente está morrendo de medo. E que eu, diante de tudo isso, tenho que fazer um pedido de socorro em absoluto ao Mestre, falando: Senhor, Senhor, salva-nos. A minha oração é que Ele te fortaleça com coragem. Que Ele me fortaleça, que Ele nos fortaleça. Que o Senhor possa nos fortalecer, que o Senhor possa nos revestir também de confiança. Que a gente possa confiar em Jesus, que a gente possa confiar na sua missão. E se for difícil para você, faça como os discípulos. Clame ao Mestre. Clame a Jesus. Clame a Deus. Clame ao Eterno. Porque nós temos a quem contar. Nós não estamos sozinhos.
Cuida de nós, Senhor. Expande a nossa consciência. Nos dá, Senhor, um olhar de águia, em que possamos compreender o cenário de maneira ampla, para entrarmos com a sua providência, com o seu sustento e o seu cuidado. Ajuda-nos. Cuida de nós. Nos encoraja. Esse é o nosso pedido nesse dia, nessa manhã. E que Deus nos abençoe. Amém, amém. Que suas mãos levantadas, que o amor do Senhor, que o eterno amor, que o amor do eterno, que a manifestação da graça de Jesus e que as consolações da divina Ruá se estabeleçam em nossas vidas e nos fortaleça, nos capacitando para dias melhores, para uma semana melhor, para um mês melhor. Sejam abençoados com todo o cuidado, sejam revestidos com todas as sortes e bênçãos do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém e amém.